ideia do movimento. Esse é um dos primeiros conceitos que a gente aprende na física. Afinal de contas, a própria física nasceu na busca pela compreensão dos movimentos. Coisas que nos parecem tão simples como o movimento de um carro, o movimento de qualquer objeto, está por trás dele uma ideia muito sofisticada. Afinal de contas, levou-se mais de 2.500 anos para entendermos o enigma do movimento. Entender como os objetos caem, como eles se movem aqui na Terra e no céu. Entender que o movimento está associado de alguma forma também com a gravidade, a força que domina o universo, que faz com que ele esteja em expansão há mais de 13 bilhões de anos. Esse é o que nós vamos discutir nessa aula, o enigma do movimento. Vamos solucioná-los para que a gente possa compreender melhor um pouco da física que descreve o nosso mundo. O enigma do movimento. Talvez não tenha uma coisa mais profunda e mais corriqueira do que o movimento. Afinal de contas, vivemos num mundo em movimento. Mas afinal de contas, o movimento existe? Parece uma pergunta sem muita importância, porém ao longo do tempo, essa foi uma questão muito profunda. Afinal de contas, quando a gente está em movimento, a gente vê o mundo se movimentar também ao nosso redor. Afinal de contas, quem de fato está em movimento? Essa questão começou a ser discutida principalmente pelo filósofo Zenão, onde ele apresentou o que a gente chama do paradoxo do movimento relativo. Nesse paradoxo, Zenão ficava exatamente com a seguinte questão: se eu estou parado e vejo os outros objetos em movimento, quem está em movimento acha que está parado e eu estou em movimento. Essa questão justamente levou a uma percepção de que quem de fato está em movimento. Dois objetos se movendo com a mesma velocidade, um do lado do outro, estão parados entre si. Mas um outro terceiro, que olha de um outro ponto de vista, vê ambos em movimento. Então a ideia é que todo movimento é relativo. E essa relatividade do movimento não era óbvio para Zenão. Por isso que Zenão acreditava que o movimento era uma ilusão. Mas Zenão também colocou um outro paradoxo muito importante. Uma corrida imaginária entre o grande herói grego Aquiles e uma tartaruga. Quem de fato ganharia uma corrida dessa? A ideia que está por trás desse paradoxo é o seguinte: se você tivesse uma disputa entre Aquiles e uma tartaruga, imagine que a tartaruga estivesse 100 metros à frente do Aquiles. Quando se desse o sinal inicial da corrida, o Aquiles e a tartaruga começariam os seus movimentos, mas é claro, a tartaruga é muito mais lenta que o Aquiles, ia chegar um ponto que depois de alguns minutos, ou melhor dizendo, alguns segundos, Aquiles percorreria 100 metros. Mas imagine que quando Aquiles percorreu 100 metros, a tartaruga percorreu mais 10 metros. Quando Aquiles então percorre 110 metros, a tartaruga teria percorrido 111 metros, e assim sucessivamente. Do ponto de vista de Zenão, a tartaruga nunca ia perder essa corrida para o Aquiles, porque toda vez que o Aquiles chegasse na posição da tartaruga, a tartaruga estaria deslocada um pouco para frente. Mas é claro que isso não acontece. Qualquer um de nós que apostar uma corrida com uma tartaruga vai ultrapassar a tartaruga. Por isso que isso se chama um paradoxo. Porque para Zenão, a tartaruga sempre, pelo ponto de vista da lógica que a gente apresenta aqui, ela sempre estaria à frente de Aquiles. Mas não é isso que acontece. Daí então o termo paradoxo, uma coisa que parece, mas ela de fato não é assim. O que será que está de errado na ideia de Zenão? Está errado exatamente que Zenão não pensa no movimento relativo, não pensa na distância, ele pensa apenas na distância percorrida e não na velocidade, que é exatamente a variação do espaço pelo tempo. Essa ideia, então, vai ser elaborada ao longo de muitos momentos. Mas, para entender o enigma do movimento, a gente não pode esquecer principalmente dos movimentos celestes.
Afinal de contas, como a gente já falou na nossa aula anterior, na busca pela compreensão cósmica, a visão que se tinha na antiguidade, que foi consolidada pelo astrônomo Cláudio Ptolomeu, era que a Terra estava parada e que todos os planetas, inclusive o Sol e a Lua, giravam em torno da Terra. Afinal de contas, nós aqui em cima da Terra não percebemos qualquer movimento. Mas hoje a gente sabe que os movimentos, a Terra está em movimento ao redor do Sol e movimento em torno de si mesma. Como que a gente não percebe esse movimento? Para justificar a Terra parada, como a gente já falou anteriormente, Ptolomeu propõe o sistema geocêntrico com seus hipciclos, com todos os seus movimentos, para explicar as laçadas complicadas que os planetas davam no céu. Esse movimento todo complexo, elaborado por Ptolomeu, se fez necessário para você poder entender os movimentos dos corpos celestes. Para isso, imaginando o quê? Que a Terra está parada. Essa ideia, como a gente já disse anteriormente, ela durou tanto tempo por causa não somente das evidências observacionais, ou seja, nós não tínhamos nenhuma percepção que a Terra estava em movimento, como também isso ia ao encontro de razões filosóficas e razões religiosas. Como a gente já falou anteriormente, Deus se criou o homem à sua imagem e semelhança, como defende o pensamento cristão, colocaria ele no centro do universo e, estando no centro do universo, ele estaria em repouso absoluto. E essa revolução toda, como a gente já falou, é devida, então, por volta do ano de 1543, a Nicolau Copérnico, que publicou seu livro De Revolution Orbis Coelestium, que a gente já explicou, que apresenta a ideia do sistema heliocêntrico. Nicolau Copérnico, então, deixando agora a Terra em movimento ao redor do Sol, a Lua ao redor da Terra e os demais planetas ao redor do Sol, também descreve os movimentos que aparecem no céu. Essa descrição dele foi fundamental para que você mudasse a visão do mundo. Ela é muito profunda porque nós agora colocamos que o homem não está mais no centro do universo, ele está na sua periferia. Copérnico ainda se ateve aos movimentos circulares, porque o movimento circular ele representa a precisão, mas não era suficiente para descrever de fato as trajetórias dos planetas nos céus. Coube então ao astrônomo alemão Johannes Kepler a deduzir o movimento dos planetas. Ele vai deduzir que os planetas têm órbitas elípticas ao redor do Sol, que os planetas descrevem velocidades iguais em áreas iguais, ou seja, quando o planeta está mais próximo do Sol, na sua trajetória elíptica, ele se move mais rapidamente, e quando ele está mais distante do Sol, ele se move mais vagarosamente. E a descoberta da relação matemática que existe entre o cubo da órbita e o período ao quadrado, que foi fundamental para o grande passo para a gente entender o enigma do movimento. Mas os movimentos descritos no céu, eles também precisavam ser descritos aqui na Terra. E aí coube ao matemático e astrônomo italiano Galileu Galilei, que vai, com a sua luneta e com uma genialidade muito grande, entender que os movimentos celestes, de alguma forma, teriam que ter alguma justificativa também nos movimentos terrestres. Galileu vai descobrir com a sua luneta que existem as fases de Vênus, que indica claramente o movimento de Vênus ao redor do Sol, observa as luas em torno de Júpiter, que garante exatamente o movimento não é somente exclusivo ao redor da Terra, mas sim ao redor de outros planetas. Todas essas ideias caminharam, mas aí Galileu era um grande defensor do sistema heliocêntrico e ficava uma dúvida. Por que nós não somos arremessados da superfície da Terra? Se a Terra gira, por que a gente não é arremessado para fora? Por que a gente continua parado e não percebe esse movimento? Essa questão bastante profunda levou o grande embate entre a ideia do geocentrismo e do heliocentrismo, pois, embora o modelo de Copérnico, as equações de Kepler e as ideias de Galileu defendem essa ideia do modelo heliocêntrico, a gente ainda tem essa dúvida que não consegue responder. Por que não somos atirados fora da Terra? A descoberta do movimento. Afinal de contas, por que existe movimento? O que mantém os planetas se movimentando ao redor do Sol, a Lua ao redor da Terra, a Terra ao redor do Sol? Ou quando simplesmente eu atiro um objeto e ele continua em movimento?
Será que é necessário sempre ter uma força para manter o movimento? É necessário aplicar uma força para manter o movimento? E aí surge uma palavra que vai ser fundamental aqui para nós. O que é a inércia? Quando a gente se refere à inércia, se a gente for procurar no dicionário, ela nos dá uma ideia do seguinte: um estado de abatimento caracterizado pela ausência de reação, falta de energia física ou moral, apatia, indolência, prostração. A gente fala, você está inerte, sempre parece o termo que se refere a você estar parado. Mas como a gente já falou aqui, estar parado ou em movimento é sempre uma questão relativa. A gente também, quando vai procurar no dicionário a definição de inércia, a gente vai encontrar uma resposta que não me agrada muito, mas está lá no dicionário, eu vou falar para vocês. Que a inércia seria a resistência que a matéria oferece à aceleração. É claro, muitos de vocês já vão lembrar da famosa segunda lei de Newton, que associa a força com a aceleração. Parece que a ideia de inércia é definida a partir da segunda lei. Mas como a gente vai ver, a ideia da inércia é a primeira lei apresentada por Newton. Então, quando um objeto está parado, você aplica uma força, ele entra em movimento. Se não tiver nenhuma força aplicada, parece que o objeto ou ele continua em repouso ou ele continua em movimento uniforme. A gente também percebe que quanto mais massa tem o objeto, mais difícil é alterar esse estado de movimento. Parece que é mais difícil a gente empurrar um caminhão pesado do que empurrar um fusquinha que pesa bem menos. Então parece que existe essa ideia. A ideia do movimento a gente pode até pensar, né, como o Garfield pensa aqui, né, que o seu dono fala que ele é muito preguiçoso e ele vai dizer, não, eu estou conduzindo um experimento que é a primeira lei, a lei da física, né? Corpos em repouso têm de permanecer em repouso. Né? O preguiçoso Garfield, ele está se justificando que ele fica parado, dormindo, porque ele está testando a lei da inércia. Então, muitas vezes a ideia de inércia remete ao repouso e não ao movimento. Embora, como nós vamos ver, a origem da inércia ela está exatamente associada com esse conceito de repouso e movimento, pois repouso e movimento é algo relativo. Mas quem veio trazer e formalizar essa ideia da inércia? Quem veio trazer essa ideia de uma maneira muito importante foi Galileu, quando ele diz o seguinte: um corpo permanecerá em repouso ou continuará a mover-se com velocidade constante em uma linha reta, ao menos que um agente externo atue sobre ele. Galileu, então, foi à procura dessa definição. Galileu, então, teve essa sacada importante que movimento com velocidade constante, ou movimento uniforme, como a gente costuma dizer, e estar em repouso são equivalentes. Veja como essa ideia parece simples, mas ela é muito profunda. Quando a gente está parado em relação, por exemplo, a uma árvore ou referente ao solo, a gente vê um automóvel passando na rua, essa ideia nos dá que o automóvel está em movimento e eu estou parado. E quando o indivíduo está no automóvel, ele vai olhar a gente na calçada, ele vai falar, não, o indivíduo que está na calçada está se movimentando na direção oposta. E aí o Galileu vai elaborar um princípio que é muito fundamental, que é o princípio da relatividade. Sim, foi o Galileu que propôs pela primeira vez o princípio da relatividade. Nós vamos falar do princípio da relatividade de Einstein daqui a pouco, mas foi justamente Galileu que propõe isso, que é equivalente você estar em repouso ou em movimento uniforme. Esse ponto foi fundamental, isso foi uma grande revolução que Galileu apresentou. E aí, Galileu foi atrás dessa ideia por quê? Porque ele precisava achar uma justificativa. Por que que nós não somos arremessados da superfície da Terra? Mas para isso, Galileu testou essa ideia. Galileu, ele não apenas fez uma digressão filosófica sobre isso, mas ele testou isso. E como ele testou? Ele pegava bolas e deixava em cima de uma rampa e soltava. E ele via que quanto mais longe a bola ia, mais o movimento permanecia constante. Ele percebeu que ao ele polir a rampa, deixar ela com menos atrito, ou seja, menos coisas que afetassem o movimento, mais longe ela ia. E daí ele imaginou, se eu tiver uma superfície absolutamente lisa, sem nenhuma
nenhum atrito, a bola vai se movimentar para sempre. Outra ideia muito simples, ele soltava de uma determinada altura e ela atingia a mesma altura do outro lado. Ela não ia além, ou seja, que o movimento estava associado. Galileu então fez esse teste usando essa estrutura que vocês estão vendo aí, que foi possível então testar essa ideia que quanto maior fosse a distância percorrida nessa queda, maior a velocidade. Galileu vai elaborar uma teoria para explicar a queda dos corpos. Mas, como nossa pergunta aqui é sobre a inércia, nós vamos pensar um pouquinho antes na inércia para depois pensar na origem das forças. Essa ideia do Galileu, então, ela vai ser importante porque ela vai nos colocar o seguinte. Galileu imagina, se eu estou na superfície da Terra e a superfície da Terra é muito grande, ele imaginou o seguinte, embora a superfície da Terra é esférica, Galileu tinha certeza disso, que a Terra era redonda, ele imaginou que se eu pegar uma pequena distância na Terra, é praticamente uma linha reta. Se você pegar uma grande circunferência, pegar um pequeno espaço dela, você vai ter uma situação praticamente de linha reta. Galileu imaginou então que nós se movimentávamos junto com a Terra. Tínhamos o mesmo movimento que a Terra. Por isso que a gente não era arremessado para fora da Terra. E aí essa ideia do Galileu, ela vai além agora com um grande físico, talvez um dos maiores, de todos os tempos, Isaac Newton. Newton vai revolucionar nosso pensamento porque ele vai, além de desenvolver as leis que explicam o movimento, ele propôs que existia uma força fundamental na natureza, a gravidade, que atua sobre tudo que existe no universo. E a gravidade também seria responsável pelo movimento dos planetas e a queda dos corpos. Ele elaborou então a lei da gravitação universal. Porém, para avançar com essa ideia, ele também teve que inventar uma nova matemática. O cálculo integral e diferencial que a gente usa até hoje, principalmente nas áreas de engenharia, física, que permite a gente calcular muitas coisas. Permite relacionar movimentos, permite relacionar taxas de variação e, principalmente, integrar grandes quantidades. A ideia do cálculo diferencial é revolucionária, porque ela transforma um problema complexo numa coisa simples de resolver. E Newton ainda inventou o telescópio refletor e descobriu que a luz branca era composta pelas cores básicas do arco-íris. Então Newton, que nasceu em 25 de dezembro de 1642 e viveu até 1727, ao longo dessa vida toda dele, fez avanços fundamentais. Newton, então, faz o que a gente chama de uma unificação dos movimentos celestes com os movimentos terrestres. E ele mostra que apenas com algumas leis simples é possível descrever os mecanismos do universo. Daí que a gente chama essa teoria de Newton da física clássica ou da mecânica clássica, que está baseada em 3 leis. A lei da inércia, que o Galileu já tinha desenvolvido e Newton incorpora isso como um princípio fundamental da natureza. Newton propõe o que a gente chama do princípio fundamental da mecânica, no qual ele nos diz o seguinte, que a variação da quantidade de movimento que um corpo tem é diretamente proporcional à força sobre ele aplicado. A quantidade de movimento representa a quantidade de massa vezes a velocidade. Se a massa não varia durante o movimento, você tem então que a massa é constante e aí você tem uma variação de velocidade. E uma variação de velocidade é o que a gente chama de aceleração. Daí que muitas vezes a lei de Newton é apresentada como força igual a massa vezes aceleração. Mas Newton foi mais cuidadoso. Newton coloca que força é igual à variação da quantidade de movimento com o tempo. E como Newton faz uma teoria que envolve a ação de forças, Newton coloca um outro princípio muito importante que a gente conhece como lei de ação e reação. Quando um corpo exerce uma força sobre o outro reage com igual intensidade, direção, mas sentido oposto. É a ideia do princípio da ação e reação. Então, toda vez que uma força atua sobre um corpo, você tem uma reação contrária. Curiosamente, quando a gente anda, a gente aplica uma força sobre o chão, e essa força ela ocorre justamente porque tem o atrito. Qualquer um que tentar andar em cima do gelo sem atrito não sai do lugar. Justamente tem que ter o atrito no chão para que ocorra uma reação. Então nós, quando andamos, empurramos a Terra e a Terra reage em igual intensidade e nos empurra para frente. Claro, como a massa da Terra é infinitamente maior do que nós, o nosso andar não altera o movimento da Terra.
Mas é exatamente isso que acontece. Nós andamos devido a uma reação da força que aplicamos no solo. E, finalmente, Newton apresentou a lei da gravitação universal, que é fundamental para explicar os movimentos. Então, como eu disse, Newton tem o princípio, segunda lei, o princípio fundamental da mecânica, que força pode ser escrito como massa vezes aceleração. E ele apresentou a ideia da gravitação universal colocando o seguinte, que todos os corpos que têm massa, um se atrai ao outro. E a intensidade dessa força é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então Newton coloca a massa como uma coisa central na descrição do movimento. Por que os objetos caem? Essa era uma questão que levou muito tempo para ser resolvida. Afinal de contas, parece estranho, alguns objetos caem, outros vão para cima, vão para o alto. Primeiramente, imaginava-se que cada coisa caía porque ela voltava para o seu lugar natural. Os objetos feitos de pedra e terra voltavam para a terra. Os objetos, como a água, voltavam para a água. Já algo que era feito de ar subia para o céu, assim como a chama que tentava ir para o mais alto. Essa ideia, que durou por quase 1500 anos, era que explicava a queda dos corpos. Porém, coube a Isaac Newton imaginar como poderia explicar isso. Newton pensou o seguinte: ele imaginou que a mesma força que atrai a maçã na direção ao chão, atrai a Lua em direção à Terra. Essa ideia sensacional de Newton revolucionou todo o nosso conhecimento. A queda da maçã. Newton descobriu que todos os objetos caem por causa de uma força universal, chamada gravidade. A gravidade, ela atua sobre tudo que existe no universo. Ela atrai a maçã e atrai a Lua para a Terra. Atrai a Terra para girar ao redor do Sol. Atrai o Sol para ele girar em torno de toda a galáxia. E atrai as galáxias que viajam por todo o cosmos, tendo uma expansão do universo. A gravidade, a força que alcança o universo inteiro. Mas o porquê que a massa atrai massa? Essa é uma pergunta que nem Newton respondeu. Por quê? Porque Newton fez isso, então, uma grande descrição da natureza. Com isso, ele descreveu os movimentos dos corpos celestes, ele obtém matematicamente as equações que Kepler tinha deduzido a partir do movimento, ou seja, usando a lei da gravitação universal e o princípio fundamental da mecânica, as soluções dessas equações nos dão órbitas elípticas para planetas ou órbitas parabólicas que muitas vezes a gente observa em cometas. Ele também explica porque quando eu arremesso, nós não somos arremessados pela superfície da Terra, não só por causa da inércia, como Galileu disse, mas também por causa da gravidade que nos mantém preso aqui no solo. E Newton compara que exatamente a queda de um objeto é igual à força que atrai o objeto à direção da Terra, é a mesma que atrai a Lua em nossa direção, como a gente já falou anteriormente para vocês. Mas essa ideia brilhante de Newton trazia uma coisa que ele não discutiu muito e ele também não sabia a resposta. Porque quando a gente olha as duas expressões de Newton, nós temos a massa aparecendo de duas maneiras diferentes. A primeira é que a gente chama da massa inercial, que é a massa que aparece na famosa equação F igual a ma. Ou seja, quanto maior a massa do corpo, maior a força que eu tenho que aplicar para obter a mesma aceleração. Então, a massa aí, ela influencia a quantidade de movimento. Por isso que a gente chama massa inercial. Quanto maior, a gente costuma dizer, quanto maior a inércia do corpo, significa que quanto maior a massa que ele tem, mais difícil é alterar seu estado de movimento. Mas a massa aparece também de uma maneira muito peculiar dentro da famosa lei da gravitação universal, que a gente chama de massa gravitacional. Lá a massa, por exemplo, aparece a massa da Terra como M maiúsculo e a massa de um objeto, M minúsculo, que surge uma força de atração. Ali a massa aparece como se fosse uma carga gravitacional. Ela dá uma intensidade de força. Veja só, ela está num contexto diferente da outra lei.
Por isso que a gente chama de massa gravitacional. O detalhe que ninguém sabia responder é o seguinte: por que que essas duas massas são iguais? Uma é uma propriedade que gera uma força da natureza, a gravidade. Outra é uma propriedade que está associada ao movimento. Quanto maior a massa, mais difícil alterar o estado de movimento. Quanto maior a massa, maior é a força gravitacional. Como que essas duas coisas podem ser idênticas? Essa é o grande enigma do movimento. E essa resposta foi sendo construída ao longo do tempo, como se fosse uma grande sinfonia, pois a resposta disso fez com que a gente mudasse os nossos conceitos de tempo e espaço. Para isso, nós vamos construir uma sinfonia para o universo.